Tá ok. E sobre a música, às vezes, o universo da música erudita é um universo, às vezes, meio desconhecido pela por boa parte da população, por boa parte das pessoas. Só o pessoal que está nos assistindo, música erudita e música popular, como diferenciar? Qual é o contraste entre as 2, até do ponto de vista histórico, não querendo atribuir maior valor a uma ou menor a outra, mas como a gente enxerga essa distinção para quem não tem esse conhecimento muito aprofundado? Eh, Na música erudita, a gente está falando a música erudita, ela trabalha de um jeito muito formal. Então existe uma obra que foi escrita em 1630 e ela tem que ser feita exatamente como ela foi escrita em E ela vai 1630. ser cantado 300 anos depois da 300 mesma anos depois forma, da mesma forma, né. Então existe uma questão muito padrão, uma metodologia. existe uma coisa muito formal, né. Eu não posso cantar uma música do Mozart e botar uma nota diferente, colocar uma nota diferente, porque eu acho bonita e que funciona, Entendi. porque é o Mozart, eu sou um intérprete, né. Então, ela é muito diferente de um cantor popular que tem uma liberdade criativa muito maior, né. E aí a gente pode também falar sobre o talento, porque é muito mais fácil um talento aparecer na música popular, de certa forma, porque ele canta bem sem ter feito aula, ele ouviu e decorou a música e saiu cantando, e então é mais fácil de brotar um talento genuíno na música na música popular. Não sei se eu me faço entender, mas na a música erudita, ela envolve uma certa padronização. Então a gente estuda muita técnica para a voz ser sempre igual, né. Então a gente até pode ser reconhecida: "Ah, eu tô ouvindo a voz do Guilherme nessa gravação", mas não é o comum. A gente vê um bom barítono cantando aquele E personagem. não é o que se busca. Não é o que se busca. Claro, eu busco ser um grande intérprete, viajar o mundo, ser a referência naquele papel, mas eu já sei que o meu nome não vai ser popular, não vai ser popular no A obra sentido é maior famoso, do que a o obra é intérprete. sempre maior, né. Então a gente não tem espaço para improvisar, espaço para deixar de certa forma, a nossa marca, e isso na Entendi. música popular tem. E uma coisa que pode eh, ficar mais fácil de entender, a gente trabalha a música erudita, ela vem de uma tradição de mais ou menos 1600 para cá. Ela veio evoluindo, né, e essas músicas que hoje a gente chama de música clássica, de música erudita, elas foram populares na sua época, né. Então nos anos Mas 30, populares 40. no sentido de ser acesso ao Sim, de ser sim, acessível sim. ao povo? Sim, sim. Eu já achava que somente as real a o cle a Não, não. realeza e os nobres é que tinham acesso a esse Não, tipo não. de Então quando a gente começa lá por 1770, 1800 e tal, que começam teatros de ópera, esses teatros eram abertos ao povo. E existem casos de óperas do Rossini, por exemplo, que era uma grande estrela na época, que eles interditavam as ruas para ninguém ouvir a melodia que estava sendo ensaiada, porque se contava os dias para a estreia de uma nova ópera, e se alguém passasse na rua e já pegasse uma melodia, poderia ir para um editor, já fazer a sim, partiturinha e aquilo ter uma pirataria daquela música, entendi. Já né. havia pirataria naquela Já época. existia uma pirataria, já existia todo esse cuidado e era muito popular, era dias e dias em cartazes e tal. E daí a música popular, como a gente conhece hoje, ela vem muito também da invenção da gravação, né, da gravação dos discos e tal, e dos microfones e do rádio. Então hoje uma música popular, ela tem 3, 4 minutos, né, ela já é toda pensada também para essa transmissão, e que na época não existia isso, né. Então eu posso dizer que eu canto música popular até 1850, 1860, vamos dizer assim. Eh, mas o importante dizer é que a música erudita ela tem uma formalidade, né, existe um canto
formal, eu tenho que cantar a nota de tal jeito para ela soar daquele Ela tem que jeito. soar daquele jeito que o compositor Ela eu tenho que imaginou que to deveria eu ser, tenho que né. tocar as notas que o compositor escreveu. Exatamente. Mas todo o nosso estudo, que é importante deixar claro aqui, Edgar, todo o nosso estudo técnico, ele é baseado na projeção vocal. Como a gente canta sem microfone, então toda a musculatura e toda a técnica do canto foi evoluindo justamente para a gente achar espaços de ressonância, espaços corporais onde essa voz chegue mais longe. Não necessariamente mais forte, mas que ela tenha um alcance maior. Então eu vou cantar num teatro no Metropolitan de Nova York, que tem 4.500 lugares, todo mundo tem que me escutar. Então eu tenho que ter essa técnica, né, a técnica baseada na projeção. Então, o fundamental para um cantor é ter uma voz projetada, uma voz para fora, uma voz que soe, né. Eu posso ter uma voz muito grande, enorme aqui, cantar para ti nesse estúdio lindo aqui, que a gente está estreando, tu ficar impressionado com o tamanho dessa voz, mas na sala essa voz chegar à metade do que chegou aqui, porque ela tá entubada, ela tá, né, e ela tem que ser para frente, né. Então, no momento que se cria o microfone, se inventa o microfone, a gente consegue ter muito mais liberdade, porque a gente consegue cantar sussurrado, consegue cantar com outro tipo de voz, com outras técnicas, e daí surge a infinidade de estilos e ritmos e formas de cantar diferente. Deixa me ver se eu entendi. A impostação que se tem no canto lírico era uma necessidade em decorrência da ausência Exato, de uma exatamente, tecnologia como o microfone, exatamente, que amplifica a voz. Como não exatamente, existia essa tecnologia, havia uma necessidade de que aquela voz chegasse até o fundo do teatro. Para quem está lá exatamente. nos últimos Isso, bancos, teria exatamente. que ouvir o que estava sendo cantado. Isso. E como também essa técnica muscular e de projeção, como a voz está tão bem impostada no lugar, né, para soar, a gente consegue ter mais notas também do que um cantor popular. Então a gente consegue cantar melodias maiores, com mais notas, mais oitavas, né. Mas é exatamente isso, como tu resumiu, era uma necessidade de ser ouvido, porque não tinha microfone. Muito bem. Então, a essa característica, apesar do surgimento dos microfones e da música popular, ela permaneceu paralela ali, Ela tá até os dias permanece de hoje. ela permanece, porque ela é uma coisa que ainda impressiona, Mas né. ela permanece mais por uma questão de tradição, porque o que eu quero dizer é o seguinte, por exemplo, os corais que se tem hoje nas óperas, algumas vozes, em nenhum momento se coloca nenhum tipo de captação ali no ambiente? Não, Ela é 100% acústica. hoje se tu for num teatro e ver um microfone, esse microfone é para captação para virar um disco depois, uma gravação, mas Quando se Entendi. nunca é para aumentar a intensidade do som, né. E eu acho que também essa tradição continua, porque as músicas são muito bonitas, né. Para Sim. falar a verdade, são as melodias mais lindas, as que estão no imaginário popular ainda, né. E então eu acho que a ópera ela se desenvolveu ela foi em direção ao teatro musical hoje, né. O teatro musical é essa coisa grandiosa, essa coisa popular que era a ópera antigamente, né, e que tem essa coisa do microfone que te permite efeitos maravilhosos, né, tu cantar de um jeito muito mais criativo do que a ópera, mas são coisas completamente diferentes, a mágica é diferente, sabe, é como tu ir no show do Nirvana acústico e no show num estádio, né, são coisas. E as produções de música de orquestra, de música erudita que a gente consegue ver atualmente com temas atuais? Por exemplo, essas trilhas que a gente vê no cinema, Senhor dos Anéis, muitas trilhas maravilhosas, né, que a gente vê no cinema. A técnica ainda é a mesma utilizada. A diferença é que se grava isso e se utiliza no cinema.
as composições normalmente são feitas para os filmes, né, mas esses compositores, que são os que escrevem as músicas, eles têm sempre uma formação, é de música mesmo, na verdade, o estudo de música, ele vem sempre a partir do estudo da música erudita, porque é a Sim. música formal, é a música que tu vai conseguir deixar registrada numa partitura e deixar o teu legado, né, para depois, 50 anos depois, uma pessoa quiser repetir aquela música, seria trabalhoso ela pegar um CD da época e escrever de ouvido, né, então o compositor faz parte ele deixar o documento daquela música escrita, né. Então, hoje a música do cinema, ela é baseada muito em compositores como Wagner, como Korsakov, músicas mais do final de 1800, 1900, né, tem bastante influência disso. E são geniais, assim, mas elas não entram nessa seara tanto da música erudita, porque também porque tem esse apelo mais popular, como que eu vou dizer, mais fácil, né. E hoje a música erudita, para ter uma continuidade histórica, né, a música vai ficando cada vez mais difícil e ela entra para a história no momento que ela é novidade, né, como tudo, como a medicina, como a tecnologia. Então a música erudita hoje, no mundo, ela é muito complicada, assim, eu não sou um especialista nisso, né, eu não Uhum. sou intérprete. Esse ano a gente vai fazer no teatro uma ópera de um compositor italiano de 1960, Ó, e a já gente já foi preparado que a gente nunca enfrentou algo tão difícil é uma obra recente. como a gente vai enfrentar Entendi. agora, né. Existem óperas feitas agora, temos compositores brasileiros Era aí que eu queria chegar, que as trabalham por composições mais encomenda, recentes. né, É. que trabalham por encomenda, sempre está sendo feito, né, uma obra é uma linha contínua, né, sempre vai ter um compositor que estudou, fez faculdade e que quer fazer uma Que obra tem composições próprias e que tudo. tem, então isso está sempre acontecendo, né. Eh, a gente está com uma companhia muito grande agora no Rio Grande do Sul, a companhia gaúcha de ópera. E, inclusive, eles acho que estrearam 3 óperas esse ano recentes, assim, né. Então, aqui também em São Paulo, no Teatro São São Pedro, são composições. composições desse ano, Entendi. né, e primeira vez então ela continua acontecendo. Porque quando a gente fala de música clássica, o termo clássico se refere aos clássicos da música erudita, mas a É, ópera esse não deixou de ser produzida, né, isso, é bem confuso isso, né, porque porque hoje confunde um pouco, né. porque hoje com essa coisa do politicamente Sim, correto também, então alguns termos vão mudando, né. sim. A gente tenta não falar música erudita, porque a música erudita acaba deixando uma coisa elitizada, Depre né. Como se estivesse Co depreciando não, não, como se deixasse muito difícil de ser muito aquém, entendida. entendi. Não, além, Muito né. além, Música erudita, eu não vou escutar música erudita, porque eu não sou um erudito, um intelectual para curtir isso. Então, entendi. isso mudou, né, então a gente tenta não falar música erudita para não ter essa Essa não criar uma distância, né, barreira. uma barreira. A música clássica oficialmente pertence a um período que vem entre o barroco e o romantismo, mas também seria uma coisa muito muito específica a falar, mas os grandes compositores clássicos Haydn, Mozart e Beethoven, esses são compositores A clássicos, gente está assim, falando de um formalmente período de, por falando. exemplo, de 1700 a 1900, a A gente está falando 1800. de 1730 a 1780, 90, mais ou menos, tudo entre os 1700. Essas obras são consideradas E são a música obras que clássica. foram compostas no período clássico são obras clássicas. Período clássico são as Isso, obras clássicas, isso, que a gente entendi. estuda na literatura Sim, também, período romântico, sim, período, né. sim. Então na música tem isso também, a gente começa com período barroco, período clássico, período romântico, pós-romântico, né. Então quando a gente se aprofunda um pouquinho mais, hoje eu falar: eu vou cantar uma ópera do Verdi, que é clássico. Não é, é clássico no sentido que ficou ao longo do tempo e se tornou um clássico,
Essa que Mas é a confusão essa é aqui. a confusão, É. né. É um clássico porque está na história da humanidade, né, e a definição também do clássico é que cada vez que tu revisita uma obra clássica, tu descobre mais coisas, ela mexe contigo de uma forma diferente, né. Tu lê um Hamlet do Shakespeare com 17 anos é diferente de tu ler com 30, do que tu vai conseguir aprender daquilo, e tu lendo com 80, tu vai pegar outras coisas ainda, né. Então o clássico sempre sobrevive, porque tá sempre sendo redescoberto a partir de ti mesmo, né. Então, para uma obra hoje, que está sendo composta hoje, se tornar um clássico, daí é só o tempo que vai dizer, no sentido de ela mexe contigo daqui 50 anos, 60 anos, ela ainda vale a pena estar no repertório, ainda vale a pena se gastar um investimento enorme para essa música ser escutada, né, então daí ela se torna um clássico do repertório que a gente chama. Não sei se eu me fiz entender. Sim, sim, sim. É.